Vamos ao texto da palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 18. Hoje nós vamos do 18 até o 23. Lucas 7, do 18 até o 23. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, está já na tela, pode deixar no texto bíblico ali, depois a gente pode voltar ao tema para refletirmos um pouquinho. Lucas 7, do 18 até o 23, é isso. Nos diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Até aqui a palavra do Senhor nessa noite, amém? Uma passagem bem interessante, uma passagem curiosa, uma passagem desafiadora, porque eu tenho que pensar nessa passagem e tentar entender o que Deus quer falar conosco através dessa palavra nesta noite. Volta um pouquinho o slide anterior. O anterior, o primeiro. Isso, aí, amém. O tema da mensagem desta noite é a dúvida de João Batista. João Batista é o João que o texto apresenta aqui. Se alguém ainda tem sua Bíblia em mãos, pode olhar o versículo 18, que diz assim: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Muitas coisas estavam acontecendo. As duas últimas vezes que ministrei a palavra aqui aos domingos, eu falei sobre duas curas impressionantes. Eu falei sobre Jesus ter curado o servo do centurião, sem mesmo ter entrado naquela casa, apenas uma palavra de Jesus foi suficiente para curar o servo do centurião. E domingo passado nós ouvimos a ministração da palavra que falava a respeito do filho da viúva que havia falecido, e Jesus devolve a vida ao menino. Então, essas notícias se espalharam, muitas coisas estavam acontecendo, coisas extraordinárias estavam acontecendo. Então, os discípulos de João, e aqui é bom salientar que é João Batista, outros personagens têm o nome de João, mas nós precisamos entender que aqui se trata de João Batista, contaram-lhe essas coisas, versículo 18 fala isso. E João, chamando os dois, enviou aqueles dois até o Senhor Jesus para perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Bem, nós precisamos entender esse primeiro ponto da nossa mensagem, porque a Bíblia toda, ou melhor dizendo, todo o Antigo Testamento, são 39 livros na nossa Bíblia que anunciam a volta de Jesus. Os 39 livros praticamente falam a respeito do Messias, daquele que haveria de vir, daquele que seria o Salvador, daquele que iria resgatar as ovelhas perdidas, daquele que iria trazer a solução para o povo. Então, os judeus nos dias de Jesus, eles aguardavam a consolação de Israel prometida através da vinda do Messias. Então isso todo mundo esperava, todo mundo sabia que em algum momento Deus iria levantar o Messias, só não sabia exatamente quando. E quando a gente olha para o ministério de Jesus e as coisas que ele começa a realizar, as pessoas começam a questionar: porventura não é ele o Messias? Alguns creram nisso, outros tiveram uma certa suspeita em cima disso.
E João Batista era a última pessoa, vamos dizer assim, a última pessoa que nós poderíamos considerar que ele duvidasse da vinda de Jesus. E daqui um pouquinho vocês vão entender o porquê. Daqui um pouquinho eu vou mostrar um pouco a respeito desse João. E o fato é que esse João, em algum momento ele questiona, tá, mas tu é aquele lá que haveria de vir? Aquele que as escrituras falam a respeito? Aquele que os profetas anunciaram, tu é aquele? Ou tu ainda não é aquele e nós devemos ficar esperando algum outro? Essa era a pergunta que João enviou os seus 2 discípulos, os seus 2 emissários, fazerem a Cristo. E a resposta de Jesus foi a seguinte: olha, digam para João que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, coisas extraordinárias estão acontecendo, a mensagem está sendo pregada, avisem isso a João. E aí eles foram e avisaram então a João. Quem era esse João? Quem foi João Batista? Como eu disse para vocês, existiam muitos homens que se chamavam João nos dias de Jesus. Inclusive um de seus apóstolos se chamava João, mas esse não é o apóstolo João, esse é o João Batista. Há um João que tem por apelido o Batista, cuja biografia veremos a seguir. Então quem era esse João que se chamava Batista? Por que ele era chamado Batista? Porque ele era aquele que batizava. E nós vamos ver um pouquinho disso na sua biografia nessa noite, ainda que bem resumidamente, não temos um tempo suficiente para abordar todo o assunto, mas nós vamos ver um pouquinho a respeito desse João. E uma informação interessante que nós temos a respeito de João, que João, ele era parente de Jesus. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 36, lá quando o anjo Gabriel falou com Maria, anunciando para Maria que Maria iria dar à luz a esse filho que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, aquele que era prometido, o anjo falou para Maria que aconteceu algo também extraordinário, não exatamente igual, com a sua parenta. Olha ali, com sua parenta. Algumas traduções, talvez você tenha em mãos uma Bíblia que traga a palavra prima, a sua prima Isabel. Se isso for de fato, então Jesus e João são primos em 2º grau, porque Maria e Isabel eram primas. Mas a palavra aqui no grego, a palavra original aqui, ela não é necessariamente a palavra equivalente à prima. É uma palavra que pode ser usada para um grau de parentesco. Então, é mais feliz a tradução que usa a palavra parenta do que aquela que usa prima, porque prima limita, é prima e ponto final. Parenta pode ser em algum grau de parentesco. Tá? Mas o fato é, e é isso que interessa para nós, o fato é que Jesus e João, eles tinham um certo grau de parentesco, porque se Maria e Isabel eram parentas ou parentes, né? Então eles tinham um certo grau de parentesco, conforme a gente vê então em Lucas 1,36. Então parente de Jesus, que mais? Escolhido para anunciar a chegada de Jesus. A vinda de Jesus, ela precisou de alguém que viesse à frente anunciando: olha, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E quem foi esse personagem que estava lá pregando no deserto e às margens do Rio Jordão? Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. O escolhido foi João Batista, o parente lá de Jesus, que talvez a gente chame de primo. Esse foi o escolhido para anunciar a chegada de Jesus. Veja o conflito. Aquele que havia anunciado a chegada de Jesus é o mesmo que depois pergunta: mas é realmente aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar algum outro? É anterior, antes, isso, aí. Escolhido para anunciar a chegada de Jesus. E aí eu trago um versículo aqui em Mateus 3:3, que diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Este quem? O João Batista. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, João Batista é cumprimento de profecias do Antigo Testamento, porque ele foi o homem escolhido por Deus para preparar a chegada de Jesus.
Nas culturas antigas, quando um rei estava se aproximando, existia um oficial do rei que se chamava arauto. Qual era a função do arauto? O arauto ele chegava antes numa cidade e anunciava para os moradores daquela cidade: olha, o rei está chegando. Esse era o papel do arauto, avisar com antecipação que o rei estava chegando. E nesse sentido da palavra, João Batista foi arauto do Senhor, porque ele é aquele que vem antes, que chega primeiro para anunciar que Jesus está vindo. Ele é o que prepara o caminho para as pessoas receberem Jesus. Esse é o João Batista que nós estamos estudando hoje, escolhido para anunciar a chegada de Jesus. Pregador destemível. João Batista era um homem que pregava com firmeza, pregava com convicção. Quando perguntaram para ele, mandaram perguntar para ele: João, tu é o Messias? E ele disse: não, eu não sou o Messias. Ele tinha convicção de quem ele era. Eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou aquele que está preparando. Eu não sou o Messias. E ele tinha o seu discurso muito convicto, de certa forma até duro. E ele falava o que tinha que falar para aqueles que se achegavam. Mateus 3,7 diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quer dizer, isso não seria o tipo de pregação muito aceitável hoje nas igrejas, né? Um pastor chamando as pessoas de víboras. João Batista era alguém que tinha uma chamada diferenciada em um ministério atípico. Ele pregava com firmeza. Quando vieram os líderes religiosos, curiosos para saber o que estava acontecendo, ele falou: o que vocês querem aqui, suas víboras? Quem induziu vocês de fugir da ira vindoura? Um pregador muito duro, diga-se de passagem. O que mais que nós temos a dizer a respeito de João Batista? João Batista era um homem que tinha uma vida de renúncia. Olha que figura diferente, vamos dizer assim, era João Batista. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Alguém que tinha uma vida de renúncia. Ele estava lá no deserto, ele vivia em oração, em consagração. O próprio texto da palavra do Senhor diz que João não era nem dado à bebida, não bebia, né? E as pessoas do seu tempo diziam: esse cara é um louco. Esse cara aí é um maluco, né? Esse cara é um lunático. Mas é porque João tinha um ministério diferenciado, ele tinha uma vida de renúncia. Ele não estava muito preocupado em adquirir os bens desse mundo, de viver de acordo com a moda, com a cultura da sua época. Ele estava em missão e sabia qual era a sua missão e estava então desenvolvendo a sua missão. Foi ele quem batizou Jesus. Vocês sabem que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, lá às margens do Rio Jordão. Quem batiza Jesus? O próprio João Batista. E é interessante que João, quando ele vê Jesus e já reconhecendo quem Jesus é, ele não quer ser batizado. Ele diz: não, Jesus, eu não vou te batizar. Jesus diz assim: João, fica tranquilo, vamos fazer isso por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Os versículos 14 e 15 vão mostrar que então, sendo assim, João concordou em batizar Jesus. E aí Jesus inicia o seu ministério após o batismo de João sobre a vida dele. Então ele foi o cara que batizou batizou Jesus, né? João foi o cara que batizou Jesus. Um pouquinho mais sobre João Batista. E esse detalhe aqui é interessantíssimo. Talvez alguns de vocês não sabiam disso. João Batista foi o último dos profetas, no sentido do ministério profético lá do Antigo Testamento, de Elias, Eliseu, Isaías, Amós, Joel, Jeremias, Daniel. Nesse sentido do ministério profético, João Batista ele encerra a lista dos profetas da Bíblia. Ele é o último dos profetas. Olha só que interessante o que escreve Lucas, o que registra Lucas no capítulo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então, o ministério profético, o ministério de anunciação, o ministério
querigmático que anunciava a vinda de Cristo, ele se encerra em João. Olha que personagem interessante na história, o último dos profetas, João. Esse é o mesmo que queria saber se Jesus era aquele que haveria de vir ou se viria um outro. E eu tenho dito, e eu falava acho que essa semana com alguns jovens aqui da igreja, alguns irmãos, João Batista teve algo muito particular do seu ministério, porque muitos, ou melhor, todos os outros profetizaram a respeito de um Jesus que eles não tiveram o privilégio de conhecer em vida, né? E João Batista foi aquele que anunciou e que de repente ele olha e diante dos seus olhos está o cumprimento da sua profecia. E foi exatamente por isso que naquele dia, quando Jesus aponta no horizonte, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse aí que eu estou falando para vocês. Sabe aquele que eu tinha dito que era maior do que eu e que eu não era digno nem de desamarrar as correias da sua sandália? É esse aí. Veja, ele profetizou e ele viu algo que aconteceu apenas com João Batista. Comprometido com a verdade. Veja que o próprio rei Herodes, que pegou a mulher do seu irmão, não foi poupado por João Batista. E João Batista não teve medo. Ele sabia que corria risco de vida, foi lá e pregou contra o rei Herodes. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Ele falava a verdade, ele era comprometido com a verdade. Ele não estava muito preocupado com as consequências e também não tinha medo de morrer. Talvez o pensamento dele fosse um pensamento muito paulino. Para mim morrer é lucro, como disse Paulo, né? João Batista estava também nessa mesma linha de pensamento e ele foi lá e pregou contra o próprio rei. Claro que vieram as consequências. Foi decapitado na prisão. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão. E aí a sua cabeça depois foi servida, foi trazida numa bandeja na festa, né, para que as pessoas que estivessem na festa vissem, rissem, né, aquele acontecimento. Então esse foi João Batista, acho que não tem mais nenhuma. E aí nós entramos agora na mensagem. Só para nós entendermos a preocupação que eu tenho nesse texto, em olhar para o texto e ver assim, alguém que tinha um ministério tão diferenciado, alguém que tinha uma vida tão exemplar em muitos pontos, alguém que foi chamado, teve uma chamada divina para falar, para pregar e não se omitiu diante da sua chamada. Mas é esse mesmo que Lucas aqui no capítulo 7 registra e diz assim: tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Parece até de certa forma incoerente que alguém tão convicto em algum momento de sua vida questionasse e duvidasse se Jesus realmente era o Messias, se Jesus era o enviado. E aí nós vamos nos próximos minutos refletir um pouquinho. Em primeiro lugar, e essa é a conclusão que eu chego, e essa é a frase que eu compartilho com vocês como nossa reflexão nessa noite: é possível que sejamos alcançados pela dúvida em algum momento de nossa caminhada. Se você em algum momento de sua vida já questionou a existência de Deus, a veracidade da Bíblia como palavra de Deus, como verdade, a volta de Cristo, eu falava agora há pouco sobre Jesus voltar, a ceia anuncia a volta de Jesus, talvez você possa ter pensado, capaz, não vai voltar não, né? E tantos outros assuntos que muitas vezes nós questionamos. Se você em algum momento de sua vida duvidou, eu quero te dizer que você não está sozinho nessa. Muitas pessoas em algum momento de sua vida já duvidaram desses itens de fé. E algumas ainda duvidam, algumas ainda questionam. Para algumas, isso não passa de um mito, de uma lenda, de história contada nas igrejas evangélicas, e isso não é real. Para muitos, agora, é óbvio, para aqueles que reconheceram em Cristo o Salvador e que têm a fé em seu coração, fé essa depositada pelo próprio Espírito Santo nas nossas vidas, para esses é muito claro que Deus tenha criado o mundo, que Deus tenha um plano com as nossas vidas, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar.
Agora pode ser que em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada como povo de Deus, como cristãos, como filhos, é possível que em algum momento até questionemos. E eu trago alguns exemplos para vocês, de pessoas que em algum momento questionaram, para que vocês não se sintam sozinhos também, né? Que a gente veja que até grandes homens e mulheres de Deus, em algum momento de sua vida questionaram. Abraão, quando Deus fala para ele que ele vai ter um filho, ele fica pensando, mas eu vou ter um filho, minha mulher já tem 90 anos, como é que eu vou ter um filho? Né? E o texto diz que ele baixou a cabeça e riu. Sara também, ali está os textos, Gênesis 17, para quem quiser anotar. Depois no 18:12, quando eles estavam lá diante dos carvalhais de Manre, então eles recebem uma visita do próprio Senhor ali, ou do anjo do Senhor, e que fala para Abraão a respeito de que daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, tu vai estar com uma criança nos braços. E a Sara estava dentro da tenda e ela ouviu e deu risada com ela mesma. Que anjo maluco esse, né? Eu vou estar carregando o filho no colo, eu tenho mais de 90 anos, seria impossível. Duvidou da promessa de Deus e depois isso aconteceu, só para deixar claro que isso aconteceu. Zacarias, o pai de João Batista, eu já preguei essa mensagem aqui o ano passado. Zacarias recebe uma visita do anjo que diz que também ele e Isabel, sua esposa, teriam um filho. E aí depois o anjo diz para ele, olha, tu vai ficar mudo até que essa criança nasça, por causa de um detalhe, porque tu duvidou da palavra do Senhor. Olha só, teve que ficar 1 ano lá, ou 9 meses sem poder falar, 9 meses sem falar até que se cumprisse a promessa. E o famoso discípulo de Jesus, Tomé, esse aí é um mito quando se fala em duvidar, ele diz, não, se eu não botar a mão no furo lá, o dedo no furo da mão de Jesus, tocar na sua costela, eu não vou acreditar em Jesus. E aí o Senhor se apresentou para ele, Senhor, agora tu está me chamando de Senhor, só porque tu me viu e creu. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que em algum momento de sua caminhada duvidaram. Tá? Pessoas que ouviram a voz de Deus, o próprio Tomé que andava com Jesus. Tá? Vamos passar um pouquinho à frente. Em segundo lugar, eu fico impressionado com a reação de Jesus em relação ao questionamento de João Batista. Você já pensou como que você responderia a esse questionamento? Já pensou se eu fosse o Messias? Tá? Eu não sou, viu, irmãos? Fica bem claro. Mas se eu fosse o Messias e João mandasse 2 mensageiros para me perguntar, Igor, tu é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Aí eu ia dizer, pô, João, até tu é meu faixa, meu primo, tu sabe do plano de Deus na minha vida, eu já te falei, tu mesmo me batizou, tu sabe disso, como é que agora tu me pergunta? Mas Jesus não respondeu assim não. Jesus nem sequer criticou a atitude de João Batista. Jesus estava naquele momento curando algumas pessoas. E aí Jesus diz assim para os discípulos que mandaram João, olha, avisem João, que curas maravilhosas estão acontecendo, cegos estão vendo, coxos estão caminhando, surdos estão ouvindo, a palavra está sendo pregada, é isso que está escrito aqui, versículo 22, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, versículo 22, deixa congelado aí, versículo 22, então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Melhor do que um discurso afiado, melhor do que palavras bem colocadas, de um texto bem elaborado, a melhor resposta de Jesus é aquilo que ele pode fazer. Essa vai ser sempre a melhor resposta de Jesus. Passa aqui, e eu coloquei 2 textos em Isaías, que para mim são muito significativos, porque existiam 2 textos em Isaías, no profeta Isaías, isso aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos é muito tempo. Só para vocês terem uma ideia
de noção de tempo, o nosso país foi descoberto há 500. Então isso foi há 700, seria mais tempo do que a existência do Brasil, né, como país colonizado por Portugal. Tá? Então, aproximadamente 700 anos antes, essas palavras foram escritas a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Isaías 35, versículos 5 e 6 dizem assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervos e a língua do mudo cantará de alegria. E depois, em Isaías, ainda no mesmo livro, capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, dois versículos significativos, dois textos significativos, lá no livro de Isaías, que profetizavam a respeito da vinda de Jesus. E agora, o que me parece, pode ser impressão minha, o que me parece é que Jesus está dizendo para aqueles dois discípulos: olha, digam para João Batista que Isaías 35 e Isaías 61 estão se cumprindo. Em outras palavras, me parece que Jesus está respondendo isso para João. João, tu está com dúvida, João? Então é só tu olhar nas Escrituras, porque as Escrituras testificam a meu respeito. Essa é a resposta que as pessoas precisam ter. Dúvidas, todos nós podemos ter em algum momento, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser a resposta para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela sempre terá resposta para as tuas dúvidas e para as tuas inquietações. A palavra, ela sempre vai falar a respeito daquilo que Jesus é, daquilo que Ele foi, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fará na tua vida. É a palavra de Deus que nos dá a orientação. Nós falávamos aqui na sexta-feira, e eu aproveito esse momento para fazer aqui um comercial do nosso estudo, né, Tarik? Começamos sexta-feira agora o nosso estudo bíblico, e esse mês, os próximos 4, 5 sextas-feiras, nós estaremos estudando a palavra de Deus. E na primeira lição aqui, sexta-feira, nós falávamos da importância das pessoas olharem na Bíblia. Tem muitas pessoas, meus irmãos, amigos que estão conosco nessa noite, muitas pessoas que são enganadas a respeito de Deus, porque elas estão ouvindo o que aquele pastor está falando, o que aquele padre está falando, o que aquele líder está falando, o que aquele guru está falando, o que aquele místico está falando, mas elas não estão olhando para aquilo que a Bíblia está falando. E a Bíblia precisa ocupar local de destaque nas nossas vidas. É a Bíblia que define, é a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. Não é a minha opinião, não é a vossa opinião, é a palavra de Deus. E aí Jesus responde para João, manda dizer para João, digam para João que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, ou seja, está se cumprindo, João. Aquilo que as Escrituras falavam a meu respeito está se cumprindo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos e lemos a respeito de um Deus de promessas, um Deus que faz promessas, mas nós lemos a respeito de um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Jesus disse, nem um tio, nem uma vírgula vão se perder, vai passar até que tudo se cumpra. Tudo irá se cumprir. A importância de nós olharmos para a palavra de Deus e tirarmos as nossas dúvidas na palavra de Deus. Eu tenho mais um. O terceiro, então, é onde Jesus salienta a necessidade de crermos nele, crermos em Cristo para não tropeçarmos. E eu convido vocês a olharem na Bíblia de vocês, aqueles que ainda têm, o versículo de número 23, que diz assim, eu vou ler aqui na NVI, é a mesma que foi colocada na tela, a mesma versão, capítulo 7, versículo 23 diz assim, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando a gente lê isso,
avaliando o nosso idioma, o português, a palavra escândalo, ela tem um outro significado para nós. Quando a gente fala que a gente estava caminhando aqui no centro e alguém ali fez um escândalo na rua, o que vocês conseguem imaginar com isso? Uma pessoa descontrolada, histérica, gritando, xingando todo mundo, fazendo barraco, né? Escândalo. Para nós, escândalo é isso. Agora, quando a gente olha para o texto, a palavra escândalo aqui, ela não significa exatamente isso. Então, Jesus está dizendo assim, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Tá? Uma melhor tradução, eu compartilho com vocês, que é da ARA. Quem é que sabe o que é ARA? Já vou dizer para vocês. É a versão Almeida, Revista e Atualizada, que é uma versão um pouco mais antiga do que a NVI, que é a que eu uso aqui. Então a ARA, ela traz essa tradução, olha só que diferente. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Escândalo, tropeço. Opa, mas para nós não parece ser um sinônimo, né? Eu vi alguém fazendo escândalo e eu vi alguém tropeçando. Não é a mesma coisa. Agora, quando a gente lê textos da palavra do Senhor que diz assim, ai daquele que fizer um desses pequeninos se perder, ou escandalizar um desses pequeninos. E aí a gente toma todo um cuidado, né? Não, eu não posso fazer isso para não escandalizar o meu irmão. Eu não vou fazer aquilo para não escandalizar o meu irmão. E eu acho que tem que ter um cuidado, sim. O apóstolo Paulo deixa muito claro que a gente tem que tomar cuidado com aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que têm uma consciência, né, mais fraca. Então temos que tomar o cuidado, sim, temos. Agora, o texto lá, quando fala sobre escândalo, ele está se referindo a tropeço. Ai daquele que fizer o outro tropeçar. Ai daquele que fizer o outro tropeçar. É desse que Jesus está falando. E agora no texto de Lucas 7:23, Jesus está dizendo assim, bem-aventurado aquele que não vê em mim um motivo de tropeço. Aquele que não cai por minha causa. E quando a gente olha para o Evangelho, ele fala a respeito de uma decisão. O Evangelho, ele fala de uma decisão, e todos precisam um dia passar por essa decisão. Eu tomei a minha decisão, e quem sabe você precisa refletir sobre a sua. O Evangelho fala de uma decisão da qual nós não podemos voltar atrás. Jesus diz, aquele que coloca a mão no arado, não deve olhar para trás. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos dos que voltam, nós somos dos que avançam, que vão para frente. Então o Evangelho, ele é marcado por uma decisão que nos inspira e nos impulsiona a olhar para frente e não querermos voltar atrás. É disso que trata o Evangelho. E Jesus está dizendo para João, não olha para trás, João, não olha para trás, olha para frente, João, porque bem-aventurado é aquele que não vê em mim motivo de tropeço. E vocês sabem por que Jesus fala isso? Eu trago um texto muito significativo para compartilhar com vocês, que é na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 6 até o 8. Esse texto aqui, ele é significativo e ele explica muito essa questão. Olha só o conceito de Pedro aqui. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa pedra da qual o texto está falando é Jesus. Jesus é a pedra, Cristo é a rocha, Jesus é a pedra angular. Você sabe o que é uma pedra angular? Quem trabalha na construção, quem já fez um muro, já trabalhou com pedra, sabe que em algum momento precisa de uma pedrinha de cunha, né, com um ângulo, para ser aquela pedra que vai encaixar. É a pedra que estava faltando, e ela vai segurar o restante da edificação, aquela pedrinha que encaixa, né? E Jesus é comparado a essa pedra, uma pedra angular, né? E quando a gente acha essa pedra angular, baixei a pedra que faltava, eu vou poder encaixar ali naquela construção. E eu abro um parêntese aqui, só para fazer uma pergunta para vocês, e eu faço essa pergunta para que vocês reflitam. Será que não está faltando essa pedrinha na sua vida? Será que não está faltando só essa pedrinha? O resto está tudo bom, só falta essa pedrinha para encaixar e para que tudo fique bem construído e bem edificado?
Reflita sobre essa pergunta. E eu continuo na leitura. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês viram aquela primeira pedrinha que era irregular, era angular, era uma cunha. Não, essa aqui a gente não precisa, deixa de lado. Pois é justamente essa que depois eles vão precisar. Aquela que os construtores rejeitaram, ela passa a ser a pedra principal. Muitas pessoas rejeitam Jesus. Todos os dias as pessoas rejeitam Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, rejeitaram ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para quem crê nele, ele não é pedra de tropeço, ele é a pedra preciosa. Agora, aqueles que não creem, têm ele como a pedra de tropeço, a pedra que faz cair. E eu acho que tem mais um último texto aqui. É a minha conclusão. Eu deixo essa mensagem para a sua reflexão, para que você pense sobre isso. Creia em Jesus. João 3, versículos 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Precisamos crer em Jesus. Deposite sua confiança em Jesus, não queira voltar para trás. Não permita um tropeço desse tamanho na sua vida. Creia em Jesus. Amém?